Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus e ainda mais ficar conectado conosco em oração. Aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Vou compartilhar para você, nesse momento, uma mensagem transformacional e o Espírito Santo vai ativar você para aprender, compreender e obedecer a mensagem transformacional. No Salmos, capítulo 119, a excelência singular da palavra de Deus. Os Salmos é uma prolongada meditação sobre a excelência singular da palavra de Deus. Com exceção de 14 versículos, as palavras do Salmo 119 são dirigidas todas ao Senhor, de modo que basicamente esses Salmos 119 é uma combinação de adoração, oração, louvor e admoestação. Esse Salmo 119 é uma estrela de primeira magnitude no firmamento dos Salmos. Naquele momento que você está garimpando esse nobilíssimo Salmo 119, a palavra de Deus realiza ministérios maravilhosos na vida do cristão dedicado. A palavra de Deus, te mantém puro. A palavra de Deus te dá alegria. A palavra de Deus te guia. A palavra de Deus estabelece os seus valores. Imagine cada detalhe da palavra de Deus governando a sua vida aqui e agora. A palavra de Deus te ajuda a orar com eficácia e te dá esperança, paz e liberdade. O amor à palavra de Deus te orienta e dá direção para que tenha os melhores amigos. O amor à palavra de Deus vai te ajudar a descobrir e cumprir os propósitos de Deus. O amor à palavra de Deus vai te fortalecer para testemunhar naquele momento que você acredita estar no fim da linha. A palavra de Deus te reanima, te dá entusiasmo, e entusiasmo vem de duas palavras gregas, entheos, em Deus. Se você tem prazer na palavra de Deus, se você aprender com ela,
a palavra de Deus, se você guardar a palavra de Deus em seu coração e sua mente, como um tesouro, e se obedecer a palavra de Deus, o Senhor vai trabalhar em você e por seu intermédio a fim de realizar grandes coisas para a glória do nome dele. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 119, versículo 1: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Você vê em Salmos 119, versículo 1, os peregrinos espirituais. O seu caráter é irrepreensível, o seu caminho é a lei do Senhor, e o seu progresso é que eles andam, e a sua felicidade é que eles são bem-aventurados. Consegue entender tudo isso? Em primeiro lugar, andar na lei de Deus é ser protegido do pecado. Este primeiro versículo do Salmo 119 não é apenas um prefácio para todos os salmos, mas pode ser considerado o texto do qual trata todo o restante. Você pode ser irrepreensível no caminho de Deus e andar na lei do Senhor. Ser irrepreensível não significa ser impecável, mas sim cultivar sinceridade, integridade e uma devoção verdadeira ao Senhor. A felicidade não está nos banquetes do mundo, mas na obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, guardar as prescrições da palavra de Deus é fonte de felicidade. Salmos capítulo 119, versículo 2 e versículo 3. Não são felizes os que praticam a iniquidade, mas aqueles que guardam as prescrições de Deus, pois naquele momento que você as guarda, é guardado por elas. As Escrituras são reverenciadas para serem lembradas, para serem declarações de Deus. As Escrituras são reverenciadas por serem declarações de Deus. Assim você procura a Deus e não apenas ao livro por si só. A Bíblia diz: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Salmo 119, 2. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, versículo 3. Veja aqui os que buscam o próprio Deus. Quer saber onde buscam? Nas suas prescrições. Quer saber como buscam? De todo o coração. Você vê aqui a dupla bênção em guardar as suas prescrições, em buscar ao Senhor. Em terceiro lugar, cumprir os mandamentos da palavra de Deus é ordem de Deus. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O texto não nos ordena a criar preceitos, nem
os impor aos outros, mas em guardar os preceitos de Deus. É rebeldia insurgir-se contra os mandamentos de Deus. É tolice conformar-se com obediência parcial. Deus quer obediência total, pois este é o caminho para a vida. Os preceitos da palavra de Deus exigem cuidadosa obediência, não há como segui-los por acidente. Eu quero que você se lembre disso em toda a sua jornada cristã rumo à cidade do Deus vivo, a Jerusalém ou Sião celestial. Em quarto lugar, observar os preceitos da palavra de Deus precisa ser motivo de sua oração. Salmos capítulo 119, versículo 5. Tomaram sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Você precisa da ajuda de Deus para afirmar seus passos, pois só assim vai poder observar os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Você não consegue ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. O salmista está cheio de entusiasmo para obedecer, pois se trata de uma nobre aspiração. Não há nada mais sublime do que o desejo de fazer isso, exceto realmente fazê-lo. Em quinto lugar, a coragem é fruto da observação dos mandamentos da palavra de Deus. Salmos capítulo 119, versículo 6. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. A Bíblia diz, eu acredito. A obediência produz a desobediência. A desobediência produz vergonha e derrota, mas a observância dos mandamentos da palavra de Deus é a fonte de toda coragem. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, jamais conheceram a vergonha até que caíram no pecado, e a vergonha jamais o deixou até que Deus os cobriu com túnicas de peles. Você sempre terá motivo de vergonha até que seus pecados sejam cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em sexto lugar, o aprendizado pela palavra de Deus produz gratidão. Salmos capítulo 119, versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. A Bíblia diz, eu acredito, o aprendizado dos retos juízos de Deus é motivo de sincera e profunda gratidão. A jornada da oração ao louvor é uma jornada segura, confiável. O salmista deu seu coração à tarefa do aprendizado e buscou auxílio de Deus. O salmista prometeu que teria um coração sincero quando aprendesse os preceitos da palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, ainda mais em sua mente, muitos benefícios espirituais
advirão. Em sétimo lugar, o aprendizado pela palavra de Deus leva a solene resolução. Salmo 119, versículo 8. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Quem aprende jamais se acomoda, ou seja, quer aprender sempre mais e mais. Por isso, vive na dependência do amparo de Deus. Salmos capítulo 119, versículo 8, é realmente um apelo por auxílio, é uma confissão de que sem a presença de Deus e de seu auxílio, seus decretos não podem ser guardados. Ele, o salmista, clama a Deus como alguém tremendo à beira do inferno. Obediência sem oração e oração sem obediência são igualmente vãs. Para ir em frente rumo à maturidade cristã, é preciso se valer dos dois termos: obediência aos mandamentos da palavra de Deus e oração, permanecer orando sem cessar, conectado em oração. Um dia o salmista disse: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Salmo 139, versículo 17. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Salmo 139, versículo 18. Diante da grandeza insondável de Deus, só resta a você ficar extasiado, sobretudo diante da sua limitação e incapacidade. Deus é inesgotável em seu ser e seus planos são inescrutáveis. Naquele momento que você se lembra de que Deus pensou em você desde a eternidade e continua a pensar em você a cada momento e vai continuar pensando em você quando não existir mais tempo, com alegria você pode exclamar: quão grande é a soma deles! Os pensamentos do nosso Criador, Preservador, Redentor, Deus Pai e amigo fluem para sempre do seu coração. Pensamentos sobre o perdão, renovação, sustento, provisão, educação, aperfeiçoamento e ainda mais 1000 outros tipos perpetuamente jorram da mente de Deus. Isso enche de admiração, humilde adoração e reverente surpresa o fato de que a mente infinita de Deus dedique tantos pensamentos sobre nossas vidas, aqui e agora. Consegue entender tudo isso? Pense mentalmente na purificação pela palavra de Deus. Os Salmos 119 começa a segunda estrofe composto de 8 versículos, todos começando com a letra hebraica Bet. Nesta seção, o escritor aponta a palavra de Deus como instrumento para a santificação. Quer saber o que você precisa fazer
para continuar a ter uma vida de santificação? Em primeiro lugar, observar a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Diante das muitas e variadas provações pelas quais você passa, a única maneira de guardar puro o seu caminho é observando-o segundo a palavra de Deus. Naquele momento que você permite que a palavra de Deus governe o seu coração pelo convencimento do Espírito Santo, a suficiência de prazer, incentivo para limpá-lo de toda sujeira do pecado, e após ter feito isso, certamente você vai encontrar apoio suficiente para se manter limpo pela palavra de Deus. Quer saber o que você precisa fazer para continuar a ter uma vida de santificação? Em segundo lugar, não fugir dos mandamentos de Deus. Salmo 119, versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. O autor busca a Deus em oração, rogando-o fervorosamente para que Deus não deixe fugir dos mandamentos da palavra de Deus, uma vez que se desviar da palavra de Deus é entrar no caminho escorregadio do pecado. Um coração sincero não pode viver por muito tempo sem comunhão com Deus. Ele quer tanto o Senhor que o pede para não o deixar esquecer ou distrair-se. Se você desistir dos caminhos designados por Deus, certamente não o achará. Quanto mais a totalidade do coração humano fica na santidade, mais se teme cair em pecado. Quer saber o que você precisa fazer para continuar a ter uma vida de santificação? Em terceiro lugar, guardar a palavra de Deus. Salmos capítulo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Salmo 119, versículo 11, ensina a guardar a melhor coisa, as palavras de Deus, no melhor lugar do coração, na mente, consciência, com o melhor propósito, não pecar contra Deus. Quer saber o que você precisa fazer para continuar a ter uma vida de santificação? Em quarto lugar, aprender os preceitos de Deus. Salmo 119, versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. A adoração prepara o caminho para o aprendizado dos preceitos de Deus, de modo que, quanto mais você cresce no pleno conhecimento da palavra de Deus, mais cresce na graça de Deus. Quer saber o que você precisa fazer para continuar a ter uma vida de santificação? Em quinto lugar, proclamar os juízos da boca de Deus. Salmo 119, versículo 13. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca.
O salmista observa, guarda e aprende e proclama essa verdade. A palavra de Deus não pode ser retida por você, portanto, o que você recebe precisa ensinar, compartilhar. Quer saber o que você precisa fazer para continuar a ter uma vida de santificação? Em sexto lugar, regozijar-se dos testemunhos divinos. Salmos, capítulo 119, versículo 14. Mas me regozijo com caminho nos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Davi já havia declarado que a palavra de Deus é melhor do que muito ouro depurado. Salmos 19, versículo 10. Agora Davi diz que sua alegria na palavra de Deus é maior do que a alegria de suas muitas riquezas. As riquezas podem ser boas para muitas coisas, mas os testemunhos de Deus são ainda melhores. As riquezas são desejáveis, mas os testemunhos de Deus, a palavra de Deus e as suas ordenanças e mandamentos são mais que desejáveis. Com as riquezas você pode fazer o bem, mas os testemunhos de Deus, a palavra de Deus opera o maior bem. Guarde isso em seu coração, ainda mais em sua mente. Muitos benefícios advirão. Quer saber o que você precisa fazer para continuar a ter uma vida de santificação? Em sétimo lugar, meditar nos preceitos de Deus. Salmo 119, versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Quanto mais meditação, mais reverência, e quanto mais você mergulhar na palavra de Deus, mais respeito você tem por ela, a palavra de Deus. Quer saber o que você precisa fazer para continuar a ter uma vida de santificação? Em oitavo lugar, ter prazer nos decretos de Deus. Salmo 119, versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O deleite ativa a memória, e naquele momento que você tem prazer nos decretos de Deus, na palavra de Deus, traz a lembrança para o cumprir aqui e agora. Agora, se lembre do discernimento pela palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de vida. A palavra de Deus é visão. A palavra de Deus é orientação. A palavra de Deus é aspiração. E esse tipo de amor pela palavra de Deus precisa ser a sua marca mais profunda. Em primeiro lugar, uma súplica piedosa. Salmo 119, versículo 17. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Você deve a sua vida às misericórdias de Deus, pois é a generosidade de Deus que te mantém vivo
para observar sua palavra. Assim, a sua obediência a Deus é um reflexo da generosidade dele por você. Toda vez que a palavra terapêutica de Deus vem a você, vai se sentir mais agradável e vai continuar experimentando mais benefícios espirituais. Então você vai realmente gostar de ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus. O amor pela palavra de Deus precisa ser a sua marca mais profunda. Continue lembrando do discernimento pela palavra de Deus. Em segundo lugar, os olhos desvendados. Salmos capítulo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Os olhos espirituais precisam ser abertos pela iluminação a fim de contemplar as maravilhas da lei de Deus. A compreensão das Escrituras vai muito além da mera capacidade intelectual, pois as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Você encontra aqui em Salmos capítulo 119, versículo 18, a tristeza do cego desvenda os meus olhos, a convicção do cego para que eu contemple, a sabedoria do cego para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista admite que o erro está nos seus olhos e não na palavra de Deus. A oração do cego desvenda os meus olhos. Ele, o salmista, reconhece que não consegue abri-los. A expectativa do cego para que eu contemple. Esta é a feliz expectativa de Jó. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. Jó 19, 27. O amor pela palavra de Deus precisa ser a sua marca mais profunda. Continue lembrando do discernimento pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, o pedido do peregrino. Salmo 119, versículo 19. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. O salmista se vê como um forasteiro que peregrina pela terra sem pouso certo, por isso ele suplica a Deus para não esconder dele os seus juízos. O salmista confessa que é um estrangeiro na terra em dois sentidos. Primeiro sentido, ele se identifica com seu povo que experimentou o que significa ser estrangeiro e exilado no Egito ou em Babilônia. Em segundo sentido, o salmista pressupõe que ele tem um lar aqui na terra, mas não é um cidadão que sente pertencer ao reino deste mundo. Ele, o salmista, é um cidadão da cidade do Deus vivo, a Jerusalém ou Sião celestial. O Novo Testamento desenvolve isso ainda mais com a lembrança de que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, cuja cidadania real é nos céus. Filipenses 3:20. O Salmo 119, versículo 19, revela que os filhos de Deus não nasceram na terra, não são conhecidos na terra,
a sua porção não é da terra, e logo deixarão a terra. Nós, os cristãos, somos peregrinos e forasteiros aqui. Não estamos em casa, mas a caminho de casa. O amor pela palavra de Deus precisa ser a sua marca mais profunda. Você está indo muito bem, se lembrando do discernimento pela palavra de Deus. Em quarto lugar, a alma anelante. Salmo 119, versículo 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Eis aqui a súplica de uma alma que suspira pela palavra de Deus, que anseia ardente e incessantemente pelos juízos de Deus. O salmista desejava intensamente conhecer o conteúdo da palavra de Deus, alimentar-se da palavra de Deus e sentir a força da palavra de Deus. Está gostando do conteúdo e significado? Tem mais. O amor pela palavra de Deus precisa ser a sua marca mais profunda. Você está indo muito bem, se lembrando do discernimento pela palavra de Deus. Em quinto lugar, a oposição do soberbo. Salmo 119, 21. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Salmo 119, 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Salmo 119, 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Aqui, nesses versículos, vemos o caráter dos orgulhosos, a maneira de Deus tratar com eles e a sua própria relação com eles. Aqui se destaca uma terrível porção de homens de aparência altiva. Deus puniu Faraó com terríveis pragas. Na pessoa dos arrogantes egípcios, Deus instruía a todos os soberbos de que certamente os humilharia. A soberba por si só é uma praga e um tormento. Somente os corações humildes são obedientes, pois somente eles se deixarão administrar e governar. A soberba é a raiz de todo o pecado. Se os homens não fossem arrogantes, não seriam desobedientes. A soberba é a essência do pecado. Poucos soberbos conhecem a sua própria verdadeira condição sob a maldição de Deus, que se erguem para censurar os cristãos e expressar desdém por eles. Pela primeira vez nesse Salmo 119, a referência a tribulações que tem atingido o salmista por causa de sua atitude para com a palavra de Deus. A alma anelante do salmista pela palavra de Deus se contrapõe aos soberbos e malditos que se desviam dela, contra os quais o Senhor lança o seu juízo. O salmista, mesmo sendo alvo da maledicência, calúnia, reafirma seu testemunho de ter guardado os mandamentos de Deus e ter pautado sua vida pelos decretos de Deus. Ao sofrer
uma difamação ou calúnia, é melhor orar sobre o problema do que recorrer à lei para resolvê-lo ou mesmo exigir desculpas por parte do inventor. Naquele momento que você for acusado, caluniado, leve seu problema perante o tribunal e deixe aos pés do juiz de toda a terra, Deus. Deus repreenderá o soberbo acusador caluniador. Fica tranquilo ou tranquila e deixe que seu advogado celestial defenda a sua causa. A segurança está em se manter à sombra da verdade e da justiça de Deus. Deus vai guardar os que guardam os seus testemunhos. Uma sã consciência é a melhor segurança para um bom nome. O opróbrio não habitará com aqueles que habitam com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nem o desprezo permanecerá sobre aqueles que permanecem fiéis no caminho de Deus. Eu quero que você se lembre disso. O amor pela palavra de Deus precisa ser a sua marca mais profunda. É incrível como você está cheio de entusiasmo, se lembrando do discernimento pela palavra de Deus. Em sexto lugar, a fonte do excelso prazer. Salmo 119, versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros. Os mandamentos não constituem simplesmente temas para meditação, mas fontes de deleite e meios de orientação. Enquanto seus inimigos tomavam conselho entre si, o santo homem tomava conselho com os testemunhos de Deus. O deleite deles era caluniar. O deleite do salmista era meditar na palavra de Deus, nos testemunhos de Deus. As palavras do Senhor o servem para muitos propósitos. Em suas tristezas, as palavras de Deus, são nosso deleite. As palavras do Senhor nos servem para muitos propósitos. Em suas dificuldades, as palavras de Deus, são o seu guia. Se você deseja encontrar conforto nas Escrituras, a palavra de Deus vai se submeter a seu conselho, e no momento que seguir o conselho da palavra de Deus, faça com deleite, com alegria, com entusiasmo. A melhor resposta à acusação ou calúnias dos príncipes é a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que justifica, a palavra de Deus. Toda vez que a palavra terapêutica de Deus vem a você, vai se sentir mais agradável e vai continuar experimentando mais benefícios espirituais. Agora, se concentre nesse ponto. A vivificação pela palavra de Deus. Vivificar significa produzir vida, gerar ou dar luz a uma nova vida, fazer viver, tornar vivo, dar a vida pelo poder espiritual, despertar e revigorar, restaurar a vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, disse em João 6,63: o Espírito
é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quero que se lembre disso. A reforma do século XVI foi uma volta às Escrituras, à palavra de Deus. E essa volta à palavra de Deus produziu mudanças profundas na vida da igreja e trouxe um poderoso reavivamento. O Salmo 119, sendo o maior capítulo da Bíblia, trata da excelência da palavra de Deus e de seus benditos efeitos em sua vida. Vou destacar aqui agora a relação entre a palavra de Deus e o reavivamento espiritual. Reavivamento e restauração. Salmos 119, 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Davi está prostrado ao pó e sua alma humilhada ao extremo. Nessa prostração total, Davi clama pela vivificação que vem por meio da palavra de Deus, pois é ela que restaura a alma. O salmista está dominado pela tristeza. Ao que parece, havia uma tendência em sua alma para o apego a este mundo, pela qual chorava grandemente. O mal não era superficial, mas uma luta de espírito mais secreta. Sua alma apegava-se ao pó, e não era uma questão de cair casual e acidentalmente no pó, mas uma tendência contínua e poderosa ou um forte apego às coisas terrenas. A semente da serpente pode encontrar seu alimento no pó, mas a semente da mulher jamais suportaria ser assim degradada. Muitos são os amantes deste mundo, e nunca lamento por isso. Somente o Espírito, nascido do alto, e que paira nas alturas, é que reluta para que sua mente não se apegue a este mundo e não se deixa enganar por suas tristezas ou por seus prazeres. A solução para isso é o clamor pela vida abundante, que é a cura para todas as suas doenças mentais, emocionais, espirituais e físicas. Somente Deus pode concedê-la. É bom saber pelo que orar. O salmista busca vivificação. Eu me pergunto, quais são os seus pedidos mais profundos? Você já revelou eles? A frase vivifica-me segundo a tua palavra significa segundo o teu método revelado de dar vida aos cristãos. A palavra de Deus mostra que aquele que primeiro te criou vai te guardar vivo, e ainda informa que o Espírito de Deus, através de suas ordenanças, testemunhos e mandamentos, derrama nova vida em sua alma. Com certeza, o homem de Deus não contava com tantas e ricas promessas sobre as quais descansar como hoje temos, mas uma única palavra lhe era suficiente, e ele solicitamente opta
por clamar. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 25. É algo comprovado ver um cristão no pó e, contudo, reivindicar a promessa já na entrada da sepultura, para que eu viva, e vivifica-me. No momento que o salmista se vê numa situação ditosa, ele ora para ser tratado com liberalidade. No momento que o salmista se vê numa condição de desamparo, ele ora por vivificação. A vida, em ambos os casos, é objeto de busca. Nutrir ansiedade por riquezas e negligenciar a alma é o pecado corriqueiro dos incrédulos. Buscar as verdadeiras riquezas, visando o aumento de vida, é a prudente trajetória dos cristãos verdadeiros. Você tem muito potencial no momento que confia na palavra de Deus. Deus vai cuidar de sua saúde emocional, mental e espiritual. Deus é o terapeuta de sua alma. Gostou do conteúdo e significado dos Salmos 119, versículos de 1 a 25? Se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão, em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Jesus Cristo, enquanto você expira o ar da graça de Deus, enquanto o seu coração bate aí em seu peito. Eu quero que se lembre disso.